puderem estar de pé para lermos a palavra de Deus. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Bem, irmãos, diz assim a palavra do Senhor, primeiro versículo, depois nós vamos ver mais alguns versículos aqui. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com barro? Até aí a palavra do Senhor. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de reunirmos aqui para adorarmos ao Senhor e para ouvirmos também a tua voz, que o teu Espírito, por meio da tua santa palavra, possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, para que possamos receber a tua mensagem e que possamos crescer espiritualmente. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, as crianças estarão indo para as aulinhas. Meus amados irmãos, para nós meditarmos aqui naquilo que Deus tem a falar ao nosso coração nesta noite, por intermédio dessa palavra, nós precisamos contextualizar aquilo que nós acabamos de ler. Quando nós vemos a profecia de Jeremias, nós vamos perceber que Jeremias ele está profetizando para a nação de Judá. E no capítulo 6, nós vamos perceber ali no capítulo 6, Jeremias falando para o povo do Senhor, e o povo do Senhor, já no capítulo 6, o povo recusa o caminho do Senhor. Se nós recuarmos um pouquinho aqui, nós vamos perceber no capítulo 6, no versículo de número 16, que Judá rejeita o caminho do Senhor. O versículo 16 assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor, perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho, e andem por ele, e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem: não é esse o caminho que queremos seguir. Coloquei sobre vocês vigias, que disseram: fiquem atentos ao som da trombeta. Vocês, porém, responderam: não vamos prestar atenção. Então, o que nós vemos aqui, que o povo de Judá, embora estivesse recebendo a mensagem do Senhor por intermédio do profeta Isaías, o povo já estava desviado dos caminhos do Senhor. O povo havia distanciado, saído do projeto de Deus por causa da idolatria. E qual a consequência disso? O mal viria sobre a nação o povo de Judá. O mal chegaria como punição pela escolha que eles fizeram ao rejeitar o caminho do Senhor. O Senhor envia o profeta Jeremias, falando para que eles parassem no meio da encruzilhada
e perguntasse pelo caminho antigo, o bom caminho, mas eles não quiseram ouvir, eles não quiseram ouvir o conselho. Quando nós chegamos no capítulo 7, nós vamos perceber no versículo também 16, coincidentemente no versículo 16 do capítulo 7, nós vamos ver também que o povo ali, ele está persistindo na idolatria, e o Senhor fala, e Jeremias vai dizer assim no versículo 16, o Senhor vai falar: Jeremias, não interceda mais por esse povo, não chore e nem faça orações por eles, não suplique para que eu os ajude, pois não ouvirei. Não vê o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem o fogo para os sacrifícios. Veja como as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. Acaso é a mim que eles prejudicam? Pergunta o Senhor. Na verdade, prejudicam a si mesmos, para a sua própria vergonha. Quando chega no capítulo de número 8, no finalzinho do capítulo de número 8, no versículo 22, há um lamento aqui. Jeremias chora por Judá, e aqui nós vemos esse lamento. Não há remédio em Gileade, não há médico ali. Por que não há cura para as feridas do meu povo? E quando chegamos então no capítulo de número 10, é revelado os detalhes, e os detalhes de uma idolatria que havia abraçado ao povo de Deus, esse povo que insistiu numa apostasia. Quando há esse lamento, não há unguento em Gileade para curar as feridas, não há médico ali para que possa sarar a ferida do meu povo. Esse lamento é por quê? Porque o povo insistia no caminho da apostasia, apesar de Deus enviar os profetas, apesar de Jeremias levar a mensagem, o povo insistia no caminho da idolatria. O capítulo 10, Jeremias revela como que o povo fabricava seus ídolos e passavam a servir esses ídolos. Quando nós chegamos no capítulo 10, e o versículo de número 8 diz assim: os que adoram ídolos são tolos e insensatos, adoram objetos feitos de madeira. E vai dizer: trazem placas de prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, entregam os artesãos habilidosos que fazem seus ídolos, vestem-nos com os mantos azuis e roxos, feitos por hábeis alfaiates. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro, Ele é o único Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme com a sua ira, as nações não podem suportar a sua fúria. Digo isso àqueles que adoram outros deuses. Esses deuses que não fizeram os céus nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. O Senhor, porém, que fez a terra com seu poder e a estabeleceu com a sua sabedoria, com seu entendimento estendeu os céus. Quando fala do meio do trovão, as chuvas rugem nos céus, mostrando a soberania de Deus. Diante
dos deuses falsos, por quem o povo do Senhor, o povo de Judá, havia rejeitado o Senhor para ir após esses deuses. Estavam iludidos com os ídolos que eram fabricados por mãos humanas. E aí nós chegamos aqui no capítulo de número 18, que nós lemos aqui. Esse capítulo onde o Senhor começa nos falando, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Quando nós percebemos aqui, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias, aqui é importante a gente prestar atenção. Por quê? Porque nós precisamos saber quem está dando a mensagem. Não é qualquer mensagem que vai trazer salvação para o homem. Não é qualquer mensagem que vai levar para o homem a restauração. Mas é a mensagem que sai do trono de Deus. É a mensagem que o Senhor dá. No entanto, Jeremias fala que até mesmo os profetas haviam errado o caminho. E ali eles profetizavam de maneira falsa. Muitas das vezes os falsos profetas, eles dizem assim, diz o Senhor, quando o Senhor não mandou dizer nada. Eles dizem assim, diz o Senhor, quando muitas das vezes as mensagens são frutos das suas próprias imaginações, são frutos dos sonhos que eles mesmos tiveram. A palavra de Deus nos alerta com relação a essas situações. Portanto, é necessário termos a segurança da origem da mensagem que nós estamos recebendo. A mensagem veio de Deus para Jeremias. Portanto, essa mensagem registrada, essa mensagem escrita, essa mensagem de Deus dada aos profetas, essa mensagem inspirada por Deus, registrada, escrita nas Escrituras, essa é a mensagem que veio de Deus e que nós não precisamos temê-la, não precisamos ter medo de acreditarmos naquilo que as Escrituras dizem, porque a mensagem escrita é a mensagem de Deus, é a mensagem que veio da eternidade. Mas o pregador que expõe a mensagem escrita também precisa estar debaixo da graça de Deus e da unção do Espírito, para que a mensagem seja esclarecida. E o mesmo Espírito que atuou na vida dos profetas, para que os profetas inspirados pudessem escrever e registrar a mensagem divina, possa também agora, nesse momento, usar o pobre pecador, o pregador frágil, mas que pela graça maravilhosa de Deus pode se tornar um vaso de barro útil ao seu Senhor. A nossa preocupação, o nosso clamor e a oração da igreja deve ser sempre essa: Senhor, dê a palavra. Ore ao Senhor em casa antes de vir cultuar ao Senhor. Não esqueça de orar ao Senhor. Senhor, dê a palavra ao mensageiro. Senhor, que o mensageiro não fale de si mesmo. Senhor, que o mensageiro não fale aquilo que eu quero, que eu gostaria de ouvir, mas que o mensageiro fale aquilo que eu preciso ouvir. Meus irmãos, essa tem que ser a nossa preocupação como igreja do Senhor. E a grande questão é: quantos estão fazendo isso? Quantos tiveram a preocupação de orar por esse culto hoje? Quantos tiveram a preocupação de orar pelo pregador hoje? Nós precisamos nos colocar diante de Deus constantemente. Porque quando reunimos como igreja é algo sério. Quando reunimos para cultuar a Deus é algo sério.
Não queremos perder tempo. Não queremos passar um momento aqui apenas sem ouvir a voz de Deus, sem ter a certeza de que o nosso culto foi aceito por Ele. Mas que para isso aconteça, nós precisamos buscar o Senhor. Buscar o Senhor. O Senhor deu a mensagem a Jeremias outra vez. Outra vez. Um Deus que não cansa de falar. Um Deus paciente. Um Deus que já tinha enviado Jeremias outras vezes e o povo mantinha-se endurecido. E o Senhor envia novamente Jeremias. O Senhor dá uma outra mensagem, uma nova mensagem. O Senhor é paciente. Meus irmãos, nós louvamos ao Senhor pela paciência dEle, porque se Deus não fosse paciente conosco, o que seria de nós? Louvado seja o nome do Senhor pela sua paciência. Louvado seja o nome do Senhor pela sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu amor. Quando nós olhamos a igreja do Senhor em nossos dias, nós pensamos: o que está acontecendo? O que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo com o povo de Deus? Onde estão os profetas? Onde estão os mensageiros de Deus? Que possam trazer uma mensagem genuína de Deus para alertar o seu povo, para despertar o seu povo, para sarar a igreja, para curar as feridas. Onde estão o bálsamo de Gileade? Por que então nós olhamos para a igreja do Senhor, muitas das vezes caminhando ferida, caminhando sem força, às vezes alguns meio que confusos, e por que não dizer, assustadoramente a apostasia está diante de nós. Quando nós olhamos nos nossos dias, as pessoas estão virando as costas para Deus. Isso é apostasia. As pessoas não querem o caminho da verdade, o caminho do Senhor. As pessoas não querem o bom caminho. As pessoas estão indo atrás de profetas que falem o que elas querem ouvir. As pessoas não querem sã doutrina. As pessoas deixaram o bom caminho. Quando nós olhamos para uma igreja movida pelo interesse materialista, não é isso que nós estamos vendo? Não é isso? Quantos escândalos envolvendo lideranças? E quando nós olhamos os escândalos, qual é o motivo? Avareza, ganância. A igreja do Senhor sofre no meio de todas essas coisas. As pessoas estão apostatando da fé por causa dos ídolos. Antigamente quando o evangelho falava de idolatria, ele observava e pensava assim: as imagens de escultura, porque assim que a palavra de Deus registra, muitas das vezes aqui no contexto do povo de Judá, eles estavam, conforme Jeremias 10, cultuando os ídolos representados pelas imagens que eles mesmos fabricavam. A figura muda, mas os ídolos continuam os mesmos, ou seja, a idolatria é a mesma. Muda-se a figura, muda-se o nome, muda-se os deuses, mas a idolatria continua a mesma. A idolatria cristã. E alguns acreditam que não estão cometendo idolatria porque
Porque as imagens que eles cultuam não são representações dos deuses pagãos, mas são representações dos deuses que eles criaram, dos deuses que eles criaram a partir da vida de algum cristão que serviu verdadeiramente a Deus nessa vida e que partiu, e que alguém decidiu então devotar a esses cristãos e colocar a sua fé neles, que alguém decidiu dividir ao louvor a idolatria. Antigamente, quando se falava em idolatria, era isso que... Mas hoje, quando se fala em idolatria no meio cristão, é preciso notar que o dinheiro, a avareza, é idolatria. E essa idolatria está no meio evangélico. E por que não dizer a idolatria que se encontra no meio evangélico das representações dos objetos ditos sagrados, os objetos que foram trazidos de algum lugar e que dizem ter algum tipo de poder, e que as pessoas têm que, para adquirir esses objetos, precisam deixar uma quantia. Alguns são escandalosos, alguns não têm vergonha de abrir a boca para pedir quantias altas, e o povo alimentando, um povo dito cristão, alimentando a avareza, um povo dito cristão está destruindo a fé de muitos, perturbando o caminho da verdade, perturbando o bom caminho. E o que fazer? Quando nós olhamos para a Europa e o que se tornou o cristianismo na Europa, os templos fechando. Por que fecharam? Dizem alguns, por causa da teologia, por causa da filosofia. É verdade que a teologia liberal tenha contribuído para tal coisa acontecer. Outros vão dizer, fechou porque Deus já não falava mais nas suas reuniões, nas suas congregações. As congregações que se tornaram uma liturgia fria, vazia, alimentada apenas por uma razão que não produzia transformação. Outros podem dizer, foi culpa do evangelho emocionalista, porque a partir do momento em que as pessoas deixaram de ensinar a verdadeira palavra de Deus, entregar a verdadeira palavra de Deus para criar os seus coaches evangélicos, as suas mensagens que têm como propósito tocar simplesmente nas emoções e provocar choro e arrancar lágrimas ou arrancar aplausos. Não sabemos ao certo as causas verdadeiras. Outros poderiam dizer que o que contribuiu para que a situação se tornasse daquele jeito foi os escândalos no meio cristão.
que estão vivendo o povo ali na Europa, nós devemos pensar na nossa situação aqui. Qual será a história nossa? Qual será o destino da igreja no Brasil? Pois eu digo, a menos que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos para ouvir a verdadeira mensagem do Senhor e perguntar pelos caminhos antigos e voltar a procurar os caminhos antigos, quando nós encontramos aqui, essa igreja experimentará o mesmo destino. O Senhor punirá o seu povo por causa da escolha que fizeram em caminhar pelo caminho da avareza, da idolatria, seja ela qual for, e não buscar o Deus vivo, e não adorar o único Deus verdadeiro, e não servir o único Senhor de todo o coração. Jeremias foi enviado outra vez, porque Deus precisava falar com o seu povo, alertar o seu povo mais uma vez. E o Senhor disse para Jeremias: desça até a casa do oleiro, e ali eu vou falar contigo. Interessante como que Deus age. Deus falou com Jeremias, não sei onde Jeremias estava. Só que Deus não falou tudo com Jeremias, aonde ele estava. E Deus disse assim para Jeremias: vai na casa do oleiro, que eu quero falar com você lá na casa do oleiro. Nós lembramos até mesmo a experiência de Saulo no caminho de Damasco. Ele ouviu o Senhor falou com ele, mas o Senhor não falou tudo com ele ali. O Senhor disse assim: vai à cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E lá o Senhor falou com Saulo. O Senhor tinha algo para falar aqui com Jeremias, mas seria na casa do oleiro. E quando Jeremias chega na casa do oleiro, a palavra de Deus diz que ele viu aquele oleiro trabalhando no barro, no vaso. E aquele vaso que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Por isso ele amassou aquele barro e começou a fazer novamente. E era exatamente essa lição. Era essa lição que Deus queria mostrar para Israel. E dizer para Israel: diga ao meu povo, assim como o barro está na mão do oleiro, vocês estão nas minhas mãos, ó casa de Israel. Acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com esse barro? O que o Senhor estava querendo dizer? O Senhor estava querendo dizer para o seu povo: ainda tem tempo, ainda há oportunidade. Vocês não saíram do jeito que eu queria. A semelhança daquele oleiro que começou a trabalhar no vaso, o vaso não saiu do jeito que eu queria. Mas a paciência do oleiro em refazer novamente, começar tudo de novo. Como que Deus é maravilhoso! Ele estava disposto a fazer a mesma coisa com Judá, antes que viesse o mal. E ele vai dizer: não poderia eu fazer? Não posso eu fazer o mesmo? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Meus queridos, amados irmãos, o Deus que nós servimos é soberano. Inútil é o homem achar que é dono de si mesmo, que pode fazer o que bem quiser da sua vida, sem atrair para si as consequências. A persistência de Judá na idolatria atraiu a destruição
para aquela nação, como punição. O versículo 7 diz assim: o Senhor: se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado, destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei, como havia planejado. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está dizendo assim: olha, se eu disser para uma nação, porque ele havia enviado Jeremias para dizer para ajudar: vocês vão ser destruídos, vocês vão para o cativeiro babilônico, como consequência da escolha que vocês escolheram e insistiram nela. Desviaram do meu caminho, rejeitaram o meu caminho, o meu bom caminho. Portanto, se uma nação, ao ouvir a mensagem do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor mudaria o seu juízo com relação àquela nação. Era isso que o Senhor estava querendo dizer. E ele vai dizer: mas se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal, não quiser me obedecer, não a abençoarei, como havia declarado. Veja bem, se nós queremos receber o bem do Senhor, a bênção de Deus, nós precisamos praticar o bem e não praticar o mal. Nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus, nós precisamos seguir os conselhos do Senhor. Não adianta ter um nome de igreja, não adianta ter uma placa que identifique um grupo, isso não muda em nada. Se nós não seguirmos o bem, o bom caminho, com certeza atrairemos o mal. Portanto, Jeremias vá e proclame todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não bem. Imagine o profeta chegando para aquela nação e dizendo assim: olha, o Senhor manda dizer que o que Ele está planejando para vocês é calamidade e não bem. Imagine se nós estivéssemos ali naquele contexto, irmão, qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa reação? Talvez alguns vão dizer assim: não, se eu fosse comigo ali naquele momento, eu ia me dobrar de joelho, eu ia me arrepender, eu ia consertar com o Senhor. Mas eles não fizeram isso. E eu pergunto: quem está fazendo isso agora, nesse momento, quando as calamidades estão sendo anunciadas à nossa volta? Não pense que as calamidades não virão, porque o homem receberá o mal que ele escolheu. E quando o homem escolhe o caminho do mal, sabendo que esse é o caminho mau, do que reclamará o homem quando o mal chegar? As pessoas escolhem a sua vida longe de Deus, vivendo conforme o mundo, depois morrem e querem ser levados para o céu. Pois eu vou dizer: é inútil para aqueles que escolheram, enquanto tiveram oportunidade, rejeitaram o bom caminho, escolheram o caminho mau, distanciaram de Deus e morreram longe do caminho do Senhor. É inútil alguém oferecer qualquer sacrifício, é inútil alguém celebrar qualquer culto em favor de tal pessoa, numa esperança de que lá onde ele está, ele vai sair. Lembra das palavras do Senhor com relação a Jeremias? Jeremias, não ore mais por esse povo. Chega,
porque eu não vou ouvir as orações quando se parte desse mundo. Acabou. O que se vai colher é o resultado da escolha do bom caminho ou do mau caminho. Enquanto isso não acontece, a mensagem da misericórdia de Deus está sendo anunciada, dando oportunidade para que o homem se conserte com Deus. E ele vai dizer assim: por isso, porque eu estou anunciando calamidades, então cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Olha bem a palavra, cada um abandone o seu mau caminho. As pessoas têm a facilidade de acompanhar a multidão. Onde tem uma igreja cheia, grande, não importa quem é o mensageiro, não importa o tipo de mensagem, lá está todo mundo. As pessoas têm a facilidade de querer acompanhar a multidão. Mas saiba de uma coisa: na hora de dar conta da sua vida diante de Deus, a multidão não poderá fazer nada. É você e Deus. Portanto, se haverá um momento que será eu e Deus, será você e Deus, então ouça o que o Senhor está dizendo: cada um abandone os seus maus caminhos e faça o que é certo. Mas qual foi a resposta daquele povo para a mensagem de Jeremias? Versículo 12. Qual foi a resposta? Não perca seu tempo. O povo respondeu: continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso. Mas não é assim que o povo responde ao Evangelho nessa última hora? Pode não ser assim com as mesmas palavras, mas é assim nos gestos. É assim quando a pessoa não tem tempo para as coisas de Deus. É assim quando a pessoa não tem mais paciência para ouvir o recado de Deus, para ouvir a mensagem de Deus. Mas tem tempo para outras coisas. Quantos têm oportunidade de estar reunidos como igreja do Senhor, adorando ao Senhor e ouvindo a mensagem do Senhor, mas estão ocupados com outras coisas? O culto lá é demorado, mas o jogo pode demorar um pouco mais. O culto lá é demorado, mas na hora do jogo do seu time, sai de casa para bater no jogo. E quantas pessoas trocam o momento de comunhão, de adoração a Deus, de reunir como igreja para adorar o Senhor, para ficar em casa assistindo o jogo? E eu pergunto, se isso não é idolatria? Não, pastor, misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, digo eu, porque muitos sabem contar toda a história do seu time favorito. Muitos sabem quantas vitórias já tiveram, quantos gols, o nome de todos os jogadores, e se dizem cristãos, mas quando pergunta como que foi a história do Evangelho, a história da redenção, não sabe. Quando se faz uma pergunta da Bíblia, das coisas de Deus, não sabe. E eu pergunto, o que isso significa? Isso é ou não idolatria? Mas as pessoas estão envolvidas com essas coisas. As pessoas têm tempo para assistir uma série na Netflix,
mas não tem tempo para estudar a palavra de Deus, para reunir como igreja, para servir ao Senhor. As pessoas vão continuar rejeitando o convite do Senhor. As pessoas continuam vivendo da sua forma, do modo que eles querem viver. A resposta é: continuaremos a viver como quisermos. Ora, foi essa a resposta que o povo deu em todo o mundo. A pandemia veio, colocou um povo de joelho. O que pensávamos que a pandemia levaria as pessoas a refletir sobre as coisas que realmente têm valor, sobre as coisas eternas, sobre o servir a Deus. Passou-se a pandemia e o povo continuou do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados. Alguns até esfriaram um pouquinho mais depois da pandemia. E aí estamos chegando no final, irmãos. Versículo 15 assim: o meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram, saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas lamacentas. Essa tem sido a história de muitos cristãos nessa última hora. O povo cristão abandonando o Senhor, numa apostasia contínua. Ex-pastores se tornaram ateus, militantes que querem tirar a fé dos outros. Quantos saíram dos caminhos antigos? Todos que passarem por lá ficarão pasmos. Ou seja, o Senhor falando: eu vou trazer calamidade, e quando ela chegar, todos que passarem por lá vão ficar pasmos. Assim como nós ficamos quando olhamos para a Europa, aqueles grandes templos que se tornaram bares. Como olhar para essas coisas e não ficar pasmos? Como não entender o que aconteceu com o povo do Senhor? O inimigo está zombando, o inimigo está rindo na cara dos cristãos. E o Senhor fala: darei as costas para eles e não os ajudarei nas suas calamidades. É hora, meus irmãos, de nós procurarmos os caminhos antigos, o bom caminho. E o que é o bom caminho? Onde ele se encontra? O bom caminho é Cristo. O bom caminho é um caminho revelado nas Escrituras. Está na hora de voltar para as Escrituras. Está na hora de voltar a procurar o bom caminho, que muitos já esqueceram, porque abandonaram as Escrituras. Abandonaram as Escrituras. Está na hora de voltar, procurar e andar e trilhar os nossos passos de acordo com o verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Não importa se nós, o que fizemos, não importa a sua condição, não importa a sua situação, não importa se você foi avariado até hoje, não importa se você explorou as pessoas até hoje, mas hoje, se você está ouvindo a Deus, se arrependeu dos seus caminhos, do seu mau caminho, você vai encontrar um Deus que pode fazer novamente a sua vida como um novo vaso. Muitas vezes nós precisamos de um novo começo. O Senhor fazer algo
de novo, a partir do Evangelho, da Palavra de Deus e do mover do Espírito de Deus na nossa vida. Precisamos entender que nós somos criados para agradar a Deus, meu Deus. Não fomos criados para agradar o homem, fomos criados para agradar a Deus. O vaso não saiu do jeito que o oleiro queria. Israel, Judá, não estava do jeito que o Senhor queria. E será que eu estou? Essa é uma pergunta que cada um precisa fazer para si mesmo. E aí, Senhor? Como que está esse vaso aqui? Como que está esse vaso lá? Está do jeito que o Senhor quer? Se não, Senhor, faça de novo. Começa de novo. Molda de novo. Eu não quero abandonar o seu caminho. Eu não quero abandonar o Senhor. Eu não quero sair da sua presença. Eu quero continuar te servindo. Eu quero ser vaso, não vaso de desonra. Eu quero ser vaso de honra. O Senhor te chamou para ser vaso de honra. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos estar cantando louvor ao Senhor. 271.